Olá! Hoje o papo é sobre um assunto que, olha, tira o sono de muita gente: testosterona. Para quem já tentou de tudo para dar aquele gás e só se frustrou, essa análise vai clarear por que essa abordagem de aumentar a qualquer custo pode estar completamente errada e qual é o caminho mais inteligente. Beleza, vamos direto ao que interessa. Por que depois de tentar de tudo, desde ervas milagrosas até treinos super intensos, os resultados, quando vêm, são passageiros? Ou pior ainda, nem dão as caras? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão que a gente vai responder hoje. E aqui, gente, está o pulo do gato, a ideia central da nossa análise. O lance não é falta de esforço, não. O problema todo está na estratégia. Tentar forçar a produção de testosterona é que nem tentar encher um balde furado, botando mais e mais água, em vez de simplesmente consertar o furo primeiro. Então, vamos abrir o capô e dar uma olhada no motor. A testosterona não surge do nada, né? Ela é o resultado final de um sistema de controle super complexo. Para conseguir influenciar de verdade, a gente precisa entender e ajustar as peças que vêm bem antes dela. A nossa análise vai se basear nestes três pilares, que estão todos conectados. Cada um deles funciona como um painel de controle que decide se o corpo tem ou não permissão para produzir testosterona de forma otimizada. Vamos olhar um por um. Certo? Vamos começar pelo primeiro pilar: energia. A sacada principal aqui é a seguinte: são os hormônios que seguem a energia e não o contrário. Pensa bem. O corpo não vai gastar recursos preciosos produzindo hormônios reprodutivos se ele acha que está no meio de uma crise de energia. Simples assim. E isso, olha, vira o jogo de como a gente enxerga a dieta. O objetivo não é ficar caçando alimentos que supostamente aumentam a testosterona. A meta é fornecer ao corpo o combustível certo e a segurança de que tem energia de sobra para que ele mesmo se sinta seguro e dê a permissão para a produção hormonal acontecer. Agora, olha que fascinante essa diferença na escolha do combustível. O corpo pode usar glicose ou gordura. A queima de glicose, sabe, é mais limpa. Ela gera mais energia com menos estresse metabólico e ainda ajuda a baixar o cortisol. Já a queima de gordura, principalmente em excesso, gera mais lixo metabólico, mais estresse oxidativo e ainda por cima precisa de hormônios de estresse como o cortisol para acontecer. E, por falar em estresse, aqui temos um dos grandes vilões metabólicos, segundo a fonte: os PUFAs. Essas gorduras, muito comuns em óleos vegetais processados, são super instáveis. Elas basicamente jogam areia na engrenagem das nossas mitocôndrias, que são as usinas de energia das células, e isso causa uma baita inflamação. A recomendação da fonte é taxativa. Evitar isso aqui é fundamental. Para dar um suporte para essa produção de energia, a fonte destaca alguns nutrientes que são chave. Pensa neles como a equipe de manutenção das nossas usinas de energia. Desde a vitamina B1, que ajuda a empurrar o combustível para dentro, até o magnésio, essencial para criar a própria molécula de energia, o ATP, cada um tem um papel crucial ali para garantir que o motor funcione redondinho. Vamos para o nosso segundo pilar. Se o primeiro era sobre ter energia disponível, este agora é sobre a comunicação dentro do corpo. O corpo está recebendo sinais de tá tudo bem, pode crescer, ou de alerta máximo, modo de sobrevivência ativado. A resposta a essa pergunta tem um impacto direto e imediato na produção hormonal. A fonte coloca o intestino como uma central de comando hormonal. E a lógica para consertá-lo é esta, ó. Primeiro, para de agredir o coitado. Tira o que irrita. Depois, conserta a máquina principal que faz ele funcionar, que é a tireoide, pois ela controla a velocidade de tudo. E só aí, com a casa arrumada, é que faz sentido pensar em adicionar os ajudantes, que são os probióticos. Um dos sinais de perigo mais potentes que podem vir de um intestino problemático é a endotoxina, ou LPS. Quando a barreira do intestino está fraca, essa substância vaza para o sangue e é como se soasse um alarme de incêndio geral no corpo. Isso manda uma mensagem clara para o cérebro: desliga tudo que não for essencial para apagar esse fogo agora. E adivinha o que está no topo da lista para ser desligado? Exato, a produção de testosterona. Agora, segura essa informação, presta atenção nesse número. Um estudo citado na fonte descobriu que, pasmem, 83% dos pacientes com depressão tinham bactérias no intestino capazes de literalmente destruir a testosterona. Isso mostra uma conexão direta e bem chocante entre a saúde do nosso microbioma e a nossa sinalização hormonal. Isso nos leva a uma ideia fascinante. O microbioma não é neutro. É como se existissem bactérias que são verdadeiras inimigas, que literalmente desativam a testosterona, e outras que são aliadas, que produzem substâncias anti-inflamatórias e ajudam a proteger o intestino. O equilíbrio entre esses dois exércitos é absolutamente crucial.
E além do intestino, a fonte destaca esse trio hormonal. O cortisol é o freio de emergência do corpo, o sinal de perigo iminente. A serotonina, quando está alta no corpo todo, age como um sinal de inflamação. E o estrogênio em excesso atrapalha a produção de energia. Todos eles agem para suprimir a testosterona, porque o corpo entende que a prioridade é sobreviver, não procriar. E chegamos ao terceiro e último pilar, comportamento. É aqui que a gente amarra tudo, a gente conecta essa biologia interna com as nossas ações do dia a dia. Vamos ver como os nossos hábitos e a nossa disciplina moldam aqueles sinais de energia e estresse, fechando todo o ciclo do sistema de controle. Um conceito-chave aqui é o tal do detox de dopamina. A fonte deixa bem claro, não é que dá para eliminar a dopamina. Isso é impossível. A ideia é outra, é dar uma folga, uma reduzida na exposição àqueles picos gigantes e artificiais de dopamina para que o sistema de recompensa do cérebro possa se recalibrar. O bombardeio constante de estímulos como estes que estão na tela é justamente o que cansa os nossos receptores de dopamina. E qual o resultado? Atividades normais, coisas produtivas começam a aparecer sem graça, chatas. Gerenciar essa exposição é o primeiro passo para resgatar motivação que vem de dentro. A fonte traz uma perspectiva bem interessante sobre práticas como a retenção seminal. O benefício aqui não seria nada místico, mas sim comportamental. O próprio ato da disciplina de evitar aquele pico fácil de dopamina já cria um ciclo positivo que melhora o sono, diminui o estresse e, por consequência, cria um ambiente melhor para uma produção hormonal saudável. E este é o X da questão. A solução não é virar um eremita e fugir do mundo moderno. É sobre treinar o cérebro para dominar esse ambiente, em vez de ser dominado por ele. É sobre construir uma fortaleza interna, sabe? Para que esses estímulos de fora percam aquele poder de nos controlar. Chegando ao final, a mensagem principal é uma virada de chave no nosso pensamento. É abandonar de vez essa mentalidade de forçar um resultado e passar a adotar de criar as condições para que a saúde aconteça naturalmente. Se tiver uma frase para guardar desta nossa conversa, que seja esta: a testosterona é um resultado, não é o alvo. Pensa na luz do painel do carro. Se a luz de óleo acende, a gente não fica dando soco no painel, certo? A gente vai checar o motor. A testosterona é essa luzinha. Ela é um indicador, não a causa do problema. E isso nos leva para a ação prática. O trabalho, então, não é ficar empilhando mais e mais suplementos e truques. O verdadeiro trabalho é identificar e soltar os freios de mão que estão travando o sistema. O estresse metabólico, os sinais de inflamação do intestino e os comportamentos que bagunçam nosso sistema de recompensa. E vamos terminar com essa reflexão. Em vez de ficar perguntando como eu aumento esse hormônio, que tal se a pergunta fosse outra? E se a pergunta fosse, o que o meu corpo está tentando me dizer? Níveis hormonais baixos não são um defeito, são uma mensagem. É o corpo se adaptando a um ambiente que ele entende como perigoso. Entender essa mensagem e atacar as causas lá na raiz? Bom, esse é o verdadeiro caminho para uma saúde forte e que se sustenta a longo prazo.